Olá, trader! Essa é a aula número 11, aula de psicologia de mercado. É um assunto super importante e agora eu vou te falar o porquê que tem toda essa importância. A última aula a gente conversou sobre gerenciamento de risco, na verdade foram as duas últimas aulas, gerenciamento de risco 1 e 2, e agora agora você já tem algumas ferramentas necessárias para entender essa aula de psicologia de mercado. Então vamos para a tela que eu vou te mostrar alguns dos tópicos que a gente vai abordar aqui. Então, o primeiro é trading é um jogo psicológico, eu vou te falar o porquê disso. Segundo ponto, a importância de conhecer o seu perfil de trader, né? Por que isso impacta tanto no seu emocional. Terceiro tópico, a formação do trader demanda tempo, tá? Que é um assunto que você tem que ter ciência. E, por último, eu vou te dar algumas dicas em cima de tudo isso que eu te expliquei e te falei, de como aprimorar o seu mindset, ok? Então vamos começar. A psicologia de mercado tem tanta importância, mas pouquíssimos traders entendem de fato isso. Na verdade, muita gente fala que 80% das operações é o emocional e 20% são as técnicas, e realmente é um fato isso. O emocional dentro do mercado tem muito peso. E muitas vezes tem tantos traders perdendo no mercado porque eles não entendem a importância que o emocional tem durante as operações deles. Então aqui eu vou te mostrar de alguns fatos que você pode notar durante as operações que acaba afetando, né, o seu emocional. Então vamos começar. O trading é um jogo psicológico, tá? E por que disso? Porque, primeiro, o mercado é contraintuitivo. O que isso quer dizer? Que o mercado não é um ambiente que você está acostumado, um ambiente que você vive o seu dia a dia ali normal, que você já tem uma certa vivência. O mercado é, de certa forma, um ambiente singular. Então, você também tem que se reprogramar. E muitas pessoas têm dificuldade justamente de fazer isso. Segundo ponto, é difícil admitir o erro. Né? Qualquer pessoa tem dificuldade de admitir que está errado. Só que no mercado você precisa fazer isso. Um exemplo é o stop, né? Quando a gente tem que ali estopar uma operação, é basicamente isso, a gente admitir que a gente errou naquele momento. Terceiro ponto é que o mercado nunca está errado. Muita gente coloca muita culpa no mercado, né? Me saí mal numa operação, tive loss, porque foi culpa do mercado. Não, o mercado não tem culpa de nada, na verdade quem tem culpa é você mesmo. Quarto ponto, é o controle a vontade de clicar, né? Então aqui entra muito o ímpeto de entrar no mercado, que eu já te falei um pouquinho lá em Overtrading, quando eu te expliquei sobre Trading Plan, que é justamente isso, né? Você tem que controlar o ímpeto de entrar no mercado. Você não precisa estar no mercado a todo momento. Você não precisa estar ali presente a todo momento. Você não precisa operar durante o pregão inteiro, né? Você tem que saber quando entrar e quando sair também, tá? Então, esses quatro pontos acabam explicando por que o trading é um jogo psicológico, tá? Então, vamos para a tela de novo, que agora eu vou te mostrar o segundo ponto aqui. A importância de conhecer o seu perfil de trader. Por que é tão importante a gente conhecer o nosso perfil? Porque, como eu botei ali, day trade, swing trade, o que você é afinal? O que você quer fazer dentro do mercado? Para isso, você tem que analisar a sua tolerância ao risco, é o ponto chave aqui. Isso vai te ajudar no seu emocional durante as operações. Se você não está acostumado a tomar tanto risco como um day trader precisa assumir um risco muito grande, de repente fazer day trade não é para você, então você tem que analisar bastante a sua tolerância ao risco. Aí, segundo ponto, seus movimentos são misteriosos. Por que o do mercado não seria? Então, aqui entra muito também lá que eu te falei de trading plan, né? Que é você fazer um plano de trade. Por quê? Porque assim você ganha segurança. Ganhando segurança, você acaba, agora eu vou fazer isso, em tal momento eu vou fazer aquilo, você tem uma linearidade, na verdade, que você está fazendo durante as suas operações. Então, imagina se você não tiver isso, né? Se você nem sabe, se nem você mesmo sabe o que vai fazer no mercado,
por que o mercado iria reagir de uma forma linear, certo? Não faz sentido. Então, você tem que analisar que se os seus movimentos dentro do mercado são misteriosos, por que o do mercado não seria, né? Então, você tem que cuidar disso também. E o terceiro ponto aqui é trader profissional versus trader amador. Gestão emocional é o que diferencia, na verdade, um trader profissional de um trader amador, ok? Justamente por causa disso, porque muita gente não conhece que a carga psicológica no mercado é muito grande, você tem que saber lidar com isso mais do que saber lidar com qualquer outra coisa dentro do mercado financeiro, tá? Então, disciplina mental, exatamente como eu botei ali, disciplina mental é muito importante. Agora, o terceiro ponto, que é a formação de trader demanda tempo, tá? Então, assim, artigos, cursos, você precisa de tudo isso, tá certo? Mas, exatamente como eu botei ali, não acho que o seu mental vai estar 100%. Então, é muito fácil a gente ler um artigo sobre, sei lá, teoria de alguma coisa, do mercado, ir ali nas operações e na hora de clicar, de repente você vai hesitar, porque o seu emocional não vai ter 100%, você não trabalhou o seu emocional. Então, lógico que fazer cursos, estudar técnicas, enfim, escolher suas análises, tudo isso é muito importante, mas você também precisa cuidar do seu emocional, ok? Sem o seu emocional, nada disso vai fazer sentido ali na hora de você clicar. E aqui o segundo ponto, levou anos para estudar para a sua profissão. O mesmo se aplica ao mercado, então, justamente é a mesma coisa, não é ali 2 meses estudando, vou tentar não hesitar no trade. Durante 2 meses você está ali estudando o seu emocional, tentando aperfeiçoar ele, ele não vai ficar 100% em 2 meses. Você tem que saber que da mesma forma que você levou anos para aprender a sua profissão, você também vai levar anos para se aperfeiçoar no mercado, ok? Isso não vale só para emocional, isso vale para vários pontos das operações, análises, enfim, técnicas, tudo. O emocional também, e é extremamente importante. E o último ponto aqui são as dicas para aprimorar o mindset, né? Então, afinal, o que você pode fazer para começar a melhorar a sua gestão emocional, né? Primeiro, é planejar e manter o foco. Então, de novo, aqui entra aquele fato de fazer o trading plan, né? Então, você tem que se planejar dentro do mercado. Se planejando, você acaba tendo segurança. Tendo segurança, a sua cabeça vai ficar, logicamente, vai entender as coisas da melhor forma. Segundo, assuma o erro quando necessário. Então, você tem que assumir o erro em momentos difíceis do mercado, ok? Você está vendo que você está numa posição perdedora, o que você vai fazer? Você vai esperar o mercado baixar mais ainda, vir mais contra? Não, você tem que assumir que você entrou no momento errado e aí sim você tem que sair daquela operação, certo? Então você tem que saber assumir os seus erros dentro do mercado. Na verdade, em qualquer aspecto da vida, mas aqui no mercado essas coisas acabam se intensificando muito. Terceiro ponto, não hesite ao enviar uma ordem. Então, na verdade é que quando a gente acaba perdendo no começo no mercado, a gente acaba desenvolvendo um certo sentimento de medo. E aí, conforme a gente vai perdendo, a gente começa a ter mais e mais medo, e daí na hora de clicar ali, de abrir uma posição, a gente acaba hesitando mais do que deveria. Então, aqui é um erro bem grave. Você tem que cuidar para as suas posições, para os seus loss não interferirem no outro dia do mercado. Entende? Que de repente tinha tudo para uma operação dar certo, você sabia a hora de entrar, mas você hesitou. Por quê? Porque de repente você estava com medo daquela operação de ontem que você não saiu bem, enfim. Você tem que cuidar para isso não interferir nos outros dias do mercado. Então, cuidado para não hesitar. E o quarto ponto é que junta aqui um pouco com o quinto ponto, que é ganância nunca, né? Então, você nunca tem que... você, por exemplo, tem limites, né? Como lá eu te falei na aula de gerenciamento de risco 1, onde eu tratei mais de teorias, eu te falei que você tem que ter limite diária, semanal e mensal, né? Tanto de perda como também de ganho. Então, aqui entra isso, você não precisa ficar o dia inteiro operando, sendo que você já atingiu o seu limite de ganho, você tem que saber parar, ok? Então, ganância é bem complicado aqui, acaba atrapalhando bastante você.
E não operar também é operar. Então entra também naquela questão de que você tem que saber parar naquele momento que você atingiu mesmo o seu limite. Então agora aqui o último ponto é vida pessoal e vida profissional. Então você tem que achar um equilíbrio entre esses dois pontos. Por quê? Não adianta você estudar várias análises, enfim, várias técnicas de mercado, estudar também gestão emocional dentro do mercado se a sua vida pessoal não tá legal, né? Isso acaba interferindo logicamente no mercado. O seu emocional vai estar bem balançado. Então você tem que saber equilibrar a vida pessoal e vida profissional vida profissional aqui entra o trade. Então você tem que saber equilibrar bem esses pontos da sua vida para você conseguir uma gestão emocional boa dentro do mercado financeiro. Ok? Então, próxima aula o Lucas, na verdade, vai falar sobre conhecimento operacional. É a aula de número 12. E eu volto daqui a pouco na aula de número 13 para falar como você escolhe uma corretora. Eu vou te dar algumas dicas de como escolher uma corretora para operar no mercado. Até a próxima aula.